Eu gostaria de meditar com você a primeira leitura. Eu creio que hoje Deus quer dar uma palavra àquelas pessoas que estão desanimadas. A verdade é que viver neste mundo não é tarefa fácil. Jesus mesmo disse que no mundo vocês terão tribulações. No mundo vocês vão ter aflições. A verdade é que este mundo é um verdadeiro vale de lágrimas. É uma cruz todo dia. É um sofrimento a cada dia. É uma dificuldade a cada dia. E para poupar o nosso sofrimento, Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque senão você sofre com os problemas de hoje e já sofre com os problemas de amanhã. Então Jesus deu um conselho exato para nós. Pense no dia de hoje. Resolva os problemas de hoje. Até porque você não pode resolver os problemas de amanhã. Claro que a gente pode nos organizar, podemos fazer tantas coisas, mas cada dia basta a sua preocupação. Esta vida, portanto, ela é uma vida, viver não é tarefa fácil. Então pode acontecer que uma hora ou outra o desânimo bata no nosso coração. O que é o desânimo? Eu tenho uma missão para realizar, mas eu estou sem força para isso. Então você tem a missão, hoje é dia dos pais, você tem a missão de ser pai, mas você perde a força para ser pai. Você perde a força para ser um esposo. Você perde a força de ser o líder do seu trabalho, de trabalhar, de estudar, de cuidar dos seus filhos, de cumprir a sua missão. Pode acontecer até com o padre que desanima de ser padre, já cansei, desanimei, estou desanimado. O outro que desanima da sua vocação. A pergunta e a verdade é: quem de nós nunca desanimou na vida? Eu quero mostrar para vocês hoje um grande homem de Deus que também desanimou. E é bonito às vezes a gente olhar grandes homens de Deus que também parece que são humanos como nós. Então, do Antigo Testamento, a gente tem grandes homens, e talvez um dos maiores que nós temos, além de Moisés, inclusive Moisés é aquele que apareceu na transfiguração, mas do lado de Jesus na transfiguração, além de Moisés, apareceu Elias. Então Elias talvez seja um dos grandes nomes do Antigo Testamento, um grande homem de Deus. E parece que o homem desanimou. Parece que Elias desanimou. Diz a palavra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que Elias entrou deserto adentro. Elias entrou deserto adentro. E essa palavra deserto, para a nossa teologia, para a nossa espiritualidade, ela é muito profunda. O que é o deserto? O que é o deserto na Bíblia? Quando a Bíblia diz, Elias entrou deserto adentro, deserto é provação. Elias estava sendo provado por Deus. Então na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nós vamos passar por imensos desertos, deserto adentro, e talvez você esteja num deserto adentro já. E se não está, vai chegar o seu deserto. Todos nós passamos pelo deserto. E nós vamos entender que o deserto é necessário. O deserto é o lugar da provação.
É o lugar onde somos provados por Deus. Portanto, é o lugar de sofrimento, é lugar de angústia. Então talvez a sua vida também esteja assim, a tua vida esteja hoje num deserto, provação, angústia, pensamentos. O deserto é lugar de tentação. É no deserto que o diabo aparece. Porque o diabo, vendo que nós estamos num grande momento de provação, de escassez, é a hora que o diabo chega para causar as suas tentações. Lembre-se que Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias. Lembre-se que o povo caminhou 40 anos no deserto, sendo provado por Deus, e por que não dizer que sendo tentado pelo diabo? Você está entendendo, sim ou não? Diga comigo, deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de tentação. Então preste atenção, não é fácil passar pelo deserto, hein? Deserto é o lugar onde vamos ser purificados. Então deserto também é um lugar de purificação. É um lugar onde você é purificado. É um lugar onde você vai ser provado. É um lugar onde você vai ser tentado. Mas então o deserto é ruim, Frei? Não. Deus colocou Elias no deserto. Diz a Bíblia que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Nós, uma multidão de pessoas que estão nos assistindo agora, alguns de vocês que estão aqui, já tomaram a decisão de fazer 40 dias de quaresma de São Miguel. O que nós iremos fazer? Nós vamos entrar no deserto, em pleno agosto e setembro. Não é Semana Santa, não terá Semana Santa para nós. Mas nós decidimos entrar na quaresma. Nós decidimos entrar no deserto. Então o deserto é ruim? Não, o deserto é ótimo. Porque o deserto Deus vai me provar. O deserto eu vou ser tentado, mas é na tentação que eu tenho oportunidade de provar o tanto que eu amo a Deus. Porque se o diabo ganhar de mim, eu perco a batalha. Mas se eu ganhar do diabo, eu ganho mérito. Então a tentação é um jogo não muito bom para o diabo também. Por isso que Deus permite que você seja tentado. Porque se você cai na tentação, beleza. É ruim para você. Mas se você vence, você ganha mérito. É o lugar onde você é purificado. É bom ser purificado, porque nós trazemos, às vezes no caminho, a gente vai amontoando coisas que são desnecessárias. E Deus precisa ir purificando a gente. É só no deserto que nós somos purificados. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. É no deserto que você ouve a voz de Deus. É no deserto que você aprende as coisas de Deus. É tão verdade que as pessoas dizem assim: foi naquele momento de sofrimento que eu mais aprendi. Porque às vezes a gente não tem capacidade de aprender quando as coisas estão dando bem, está tudo dando certo, a gente fica desatento, a gente não escuta Deus. Às vezes é preciso chegar à prova, é preciso chegar ao sofrimento, é preciso a gente estar no deserto para a gente entender algumas coisas que a gente não estava vendo. É no deserto que Deus fala com você. E às vezes você chega no deserto já cansado. Mas eu tenho que lhe dizer que é no deserto que Deus vai renovar as suas forças.
E até um paradoxo, porque você no deserto é convidado a fazer jejum, você fica fraco no corpo, mas parece que quando você faz esse jejum, Deus vai fortificando a sua alma. Então o deserto é o lugar, sim, aonde renovamos as nossas forças. Então quando você estiver no deserto, é um lugar muito bom para você estar. Difícil. Porque você sabe que o deserto é muito sol, difícil de encontrar água. Chega à noite é muito frio. É muito sol de dia, é muito frio de noite. Não tem árvore direito. É difícil. Mas é bom o deserto, porque é só você e Deus. Então por isso que você ouve a voz dele. O deserto é o lugar onde a gente volta, isso é muito importante, a gente volta à nossa essência. Por que Jesus foi para o deserto? Talvez antes de Jesus começar sua missão, ele foi para o deserto, talvez para o Pai revelar para ele qual é a tua essência. A tua essência é que você é meu filho. Então o deserto mostra para você a tua essência. Então a gente precisa de quando em quando ir para o deserto. Então como Elias nós precisamos entrar deserto adentro às vezes. Porque o deserto vai fazer bem. O deserto vai fazer bem. Se o deserto vai me fazer voltar à minha essência. Ver aquilo que de fato eu sou, porque às vezes a gente se engana. Às vezes a gente acha que a gente está indo no caminho certo, estamos indo no caminho errado. Perdemos o rumo, perdemos a direção. Nos apegamos às coisas materiais, nos apegamos às pessoas, nos apegamos às coisas, esquecemos do essencial. Esquecemos quem somos, e não quem somos para os outros, quem somos para Deus. Quem você é para Deus? No deserto, as nossas fraquezas ficam expostas. Neste momento de deserto espiritual, as suas fraquezas elas ficam expostas. E tudo isso que eu estou falando é a experiência de Elias. Elias entrou deserto adentro. Eu estou dizendo então que Elias foi provado. Eu estou dizendo que Elias foi tentado. Eu estou dizendo que Elias foi purificado. Eu estou dizendo que Elias estava sendo chamado a voltar à sua essência. Eu estou dizendo que Elias precisava ouvir a voz de Deus. Eu estou dizendo que Elias começou a ver as suas fraquezas como nunca. Porque as fraquezas no deserto ficam expostas. Você vê suas maldades, você vê suas fraquezas, você vê suas misérias, você vê os seus pecados. Parece que as suas forças foram embora, você não sente mais força. E a experiência que muitas vezes nós fazemos é de querer desanimar, de querer jogar tudo para o alto. Talvez esse seja o seu sentimento de hoje, de agora. Às vezes você não sente nem a presença de Deus. Tem momentos na vida que a gente não sente a presença dos amigos, a gente não sente a presença das pessoas, mas às vezes a gente não sente nem a presença de Deus. E isso é deserto. Elias está num deserto tão profundo, como eu já disse, Elias entrou deserto adentro. Elias está num deserto tão profundo que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias diz, preste atenção, no deserto, Elias diz, agora basta, Senhor, tira a minha vida.
agora basta, Senhor. Eu não quero mais viver. Eu estou falando de um dos maiores profetas da Bíblia. E o que o profeta está pedindo para Deus? A morte. Isso é um pedido que ninguém de nós deve fazer. A vida e a morte estão nas mãos dele. Ele decide quem é que vem ao mundo e quem vai. Elias está desanimado. Isso é muito próprio dos que desanimam. Pensam logo em tirar a própria vida. Pensam logo em estar desanimado no casamento. Vamos acabar com esse casamento. Desanimar. É muito próprio do desanimado. Ele quer fugir, ele quer matar a dor que está dentro dele. E ele achando, então, tirando a minha vida, eu acabo com essa dor. Não acaba. Pelo contrário. A pessoa esquece que tem uma vida depois da morte. Ei, o número de suicídio cresce, hein? É alarmante o número de pessoas que estão se matando. Jovens, crianças, adultos, todos. É alarmante. A pessoa chega num desespero tão grande, num desânimo tão grande, que a única saída que ela vê é a morte. Elias está pedindo o que para Deus? A morte. E quando você pede a morte, é porque você perdeu o sentido da vida. Você perdeu o sentido das coisas. Alguém se mata porque perdeu o sentido de viver. Elias está assim. Elias está desanimado. Mas o deserto é necessário. Elias está sendo provado, Elias está sendo tentado. Elias precisa ouvir a voz de Deus. Elias precisa ser colocado no eixo. Elias parece que está fora do eixo. Então tem hora que Deus tem que te colocar no eixo. E para te colocar no eixo, tem que te colocar no deserto. Porque no mundão, na agitação, você não ouve a voz dele. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 5. Diz a palavra que, deitando-se no chão, adormeceu. O desânimo dele estava tão grande que ele deitou, adormeceu. Depois de pedir, tira a minha vida, Senhor. Ou seja, ele dormiu nunca mais querendo acordar. Assim como você talvez dormiu assim algumas vezes. Dormiu para ver se o problema passava. Dormiu para ver se aquela dor acabava. Mas a vida não é assim. Mas preste atenção. O que Deus faz conosco no deserto? Deus está te vendo nessa situação. Você está precisando passar por essa situação. O que Deus faz com você no deserto? Olha aqui diz a palavra. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. De repente, um anjo tocou e disse. Então imagina. Ele tinha pedido para Deus tirar a sua vida, ele estava desanimado, deitado, dormiu, um anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. Deus é aquele que no deserto quer levantar você. Porque talvez você está desanimado, você está num sofrimento total. Mas saiba que Deus te trouxe para o deserto não para te destruir. Deus te trouxe para o deserto para te levantar. Amém? O deserto é o lugar onde Deus quer levantar você. O deserto é um lugar onde Deus quer levantar a sua visão.
O deserto é o lugar onde Deus quer te colocar no eixo de volta. O deserto é o lugar onde Deus quer te levantar como homem de Deus que você nasceu para ser. Elias, levanta, você nasceu para ser um profeta. E não para ficar prostrado, chorando, pedindo a morte. E talvez você esteja assim também na sua vida, resmungando, chorando. Senhor, não aguento mais. Senhor, não aguento mais. Porque eu? Para de reclamar. Escuta a voz de Deus no teu coração. Levanta. Levanta e come. Levanta e come. É Deus que está falando com Elias. E veja que a palavra de Deus diz, um anjo tocou e disse. É interessante, e é importante que você entenda isso, os anjos de Deus, eles estão presentes no deserto com a gente. Diz a Bíblia que quando Jesus estava no deserto, os anjos de Deus o serviam. Eu quero dizer a você que no deserto, os anjos de Deus te servem. E a gente precisa falar mais com os anjos. Você tem o seu anjo da guarda. E vai ser linda essa quaresma que a gente vai fazer, porque a gente vai falar muito dos anjos. Vai ser uma quaresma voltada a São Miguel Arcanjo. Então nós vamos entrar no deserto com um grande Miguel. Então não se esqueça disso. Na hora que você estiver no deserto, lembra-te que você tem os anjos. Para te proteger, para te guardar, para cuidar de você. E lembra-te que foi para isso que uma das missões dos anjos é essa: cuidar de você, cuidar de mim. Deus já deu um anjo de cara para cada um. Todo mundo aqui tem um anjo da guarda. Você já parou para pensar nisso? É um anjo cuidando de você 24 horas. É um ser celestial cuidando de você 24 horas por dia. Enquanto você dorme, ele te vela. Enquanto você peca, ele se entristece, mas está ali, não te abandona. O anjo nunca te abandona. O anjo está com você. Nunca se esqueça que na experiência do deserto, os anjos estão conosco.